Boa noite a todos. Graças a Deus por cada um que o Senhor conduziu até aqui. O Bel já fez a leitura do texto em Apocalipse, capítulo 3, a carta à igreja em Filadélfia, mas convido a todos a repetirmos essa leitura. Gostaria de convidá-los a ficar de pé novamente, a lermos esse texto, Apocalipse 3, do verso 7 até o verso 13, a carta à igreja em Filadélfia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Aliás, que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vamos orar. Nosso Deus, Pai amado e santo, Deus maravilhoso, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui essa noite como igrejas reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor, para cantar louvores a Ti. E nós oramos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, que nós possamos, ó Pai, aprender toda a Tua vontade em nossas vidas e que Teu Espírito nos capacite também a obedecê-lo, a cumprir tudo que o Senhor nos tem ordenado. Nós pedimos a Tua iluminação e a Tua direção para esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Bem, o carteiro finalmente chegou a Filadélfia, a sexta cidade na rota imperial, trazendo consigo uma carta à igreja que existia naquele local. E essa será a última carta que estudaremos das 7 cartas enviadas às 7 igrejas na Ásia Menor, que estão no livro de Apocalipse. Logo à frente, na rota imperial, onde o carteiro, o entregador passava, ainda existe a cidade de Laodiceia, era a 7ª carta. Porém, como já referi, foi a primeira que nós estudamos, então vamos encerrar hoje essa série. E como é de costume, nessas cartas eu gosto de contextualizar para que todos possam entender melhor o que está escrito aqui, as palavras que o Senhor Jesus dirigiu àquela igreja. Mas antes de fazer essa contextualização, nós vamos recapitular um pouco do que nós já vimos nessas cartas. 7 cidades, 7 igrejas, uma em cada, 7 cartas, uma carta para cada igreja. Nessas cartas nós vimos sempre o Senhor Jesus se apresentando à igreja de maneira gloriosa, como, por exemplo, o Senhor Supremo, dono de tudo, inclusive da vida e da morte. Ele se apresentou assim. Ao mesmo tempo também vimos ele se apresentar de uma forma mais intimidadora, mais severa, como uma espada afiada de 2 gumes e como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Cada carta ele fazia uma apresentação que tinha alguma relação com aquela igreja, com a cidade, que lembrava alguma coisa. Todas as igrejas, exceto Laodiceia,
o Senhor traz palavras de elogio, mostrando o seu reconhecimento pelas boas obras que aquelas igrejas estavam praticando, e também ele demonstra nessas igrejas os seus aspectos positivos, mas o Senhor não pôde deixar de notar, em boa parte delas, que lá haviam erros também, haviam falhas, haviam problemas, e ele mencionou também nessas cartas. Em Éfeso nós vimos que aquela igreja havia deixado o primeiro amor. Em Pérgamo permitiu que falsos mestres penetrassem na igreja. Em Tiatira eles permitiram que uma mulher apelidada de Jezabel induzisse lá muitos daqueles cristãos a cometerem idolatria e imoralidades, e foram condenados, por essa permissão, por terem permitido essa mulher entrar. Sardes só tinha a fama de estar viva, mas estava morta. Já estavam apenas alguns lá que ainda se mantinham fiéis ao Senhor. Laodiceia não servia nem para dar refrigério e nem para curar. Era morna, e o Senhor relata que já estava a ponto de vomitá-la de sua boca. E a solução que é apresentada para todos esses problemas foi sempre o mesmo: arrependimento. Arrepende-te. Muda o caminho, muda a maneira como vocês estão agindo com relação a esses problemas referidos. Sempre o Senhor Jesus dá essa solução para o problema: arrependimento. As duas únicas igrejas a que o Senhor não dirige nenhuma palavra de repreensão é Esmirna e Filadélfia, a carta que nós estamos vendo hoje aqui. No caso de Esmirna, o elogio veio seguido de um encorajamento, já que em Filadélfia o elogio veio seguido de conforto e também de um desafio, como nós veremos daqui a pouco. Agora, contextualizando, depois dessa revisão, nós podemos já agora focar mais a nossa atenção nesta carta, a última carta que estudaremos, que foi dirigida à igreja que estava na cidade fundada por Apolos Filadélfio. Esse nome do meio dele, Filadélfia, foi o que deu origem ao nome dessa cidade, que quer dizer aquele que ama seu irmão, ou amor de irmãos. Esse homem tinha um amor muito grande pelo seu irmão, e depois da morte dele, então ele homenageou seu irmão mais velho, com esse nome, Filadélfia, que quer dizer amor de irmãos, ou aquele que ama a seu irmão. Então essa é a origem do nome da cidade. Foi uma cidade que não surgiu, não se desenvolveu como a maioria das cidades se desenvolvem, As pessoas vão chegando ali, vai crescendo até chegar ao ponto de se tornar uma cidade realmente, de vila passa a cidade. Não, Filadélfia foi uma cidade planejada, como por exemplo a nossa capital, Brasília, foi uma cidade planejada, tinha um propósito específico na construção daquela cidade. E qual foi o propósito de Filadélfia? Era civilizar os bárbaros naquela região, certo? Eles queriam introduzir aos povos daquela região ali, que estavam ao seu redor, a cultura e a língua helênica, o grego. Era basicamente uma cidade missionária, uma cidade que estava ali com o propósito de espalhar essa cultura grega. E cumpriu bem esse papel, visto que já no período de Cristo, as pessoas, aquele povo daquela região inteira, praticamente não falavam mais, eles não conheciam mais o seu idioma antigo. Eles falavam somente o grego naquela região. Então cumpriu. Era também uma cidade que tinha muitos templos de adoração aos deuses gregos. Inclusive recebeu o apelido de Pequena Grécia, por haver lá muitos templos dedicados aos deuses gregos. Dá para se imaginar com isso o tamanho da idolatria que existia nessa cidade. Porém, a gente vai ver que essa igreja, mesmo no meio, ela se manteve fiel, não negou o Senhor Jesus. Contudo, mesmo tendo sido planejada, uma cidade planejada, na sua origem, ela foi colocada, ela foi fundada em uma região onde existiam muitos vulcões extintos, mas
devido a esses vulcões, mesmo estando extintos, era uma área muito suscetível a terremotos e tremores de terra. Inclusive, um deles, que foi no ano 17 depois de Cristo, que eu já até mencionei, que havia destruído boa parte da cidade de Sardes, também destruiu muito de Filadélfia. E depois disso, as pessoas ficaram aterrorizadas, aqueles cidadãos ficaram com muito medo de morar naquela cidade e muitos se afastaram, foram morar em vilas ao redor e meio que abandonaram mesmo o centro da cidade, né, as construções, porque tinha um risco maior dos prédios caírem e morrerem. Também uma área mais suscetível a esses tremores. Guardem tudo isso aí tem relação com o texto, viu? Outra coisa, a cidade ela foi, depois dessa destruição, ela foi reconstruída pelo imperador Tibério, que inclusive tentou mudar o nome da cidade de Filadélfia para Nova Tibério, mas não pegou não. Poucos anos depois, as pessoas voltaram a chamar somente de Filadélfia e o nome permaneceu. Algumas décadas depois, também tentaram homenagear outro imperador, mudando o nome da cidade e também não funcionou e o nome permaneceu Filadélfia. E é nessa cidade, uma cidade planejada, idólatra, abalada por terremotos, com tentativas de mudança de nome, que se encontra a igreja do Senhor Jesus que estamos vendo aqui hoje. Uma igreja com pouca força, como é mencionado aqui no próprio texto da Escritura, mas que tinha o necessário para que pudesse servir ao Senhor, para que pudesse cumprir com a ordem, com a obra do Senhor naquela região, mesmo sendo uma igreja, como o texto menciona, uma igreja fraca, uma igreja que não tinha força. Nós vamos ver isso. Ela tinha uma boa doutrina, baseada na palavra do Senhor. A gente sabe disso porque o Senhor não relata nenhum problema com relação a isso, como foi mencionado em outras cartas. Eles eram fiéis também, tanto em guardar a palavra, como em não negar o nome do Senhor Jesus, é o que é mencionado no texto, e foi essa fidelidade que o Senhor colocou, foi por causa dessa fidelidade que o Senhor colocou diante deles uma porta aberta. Nós vamos falar sobre essa porta um pouco mais à frente, né? Antes de ver sobre isso, nós vamos analisar aqui a primeira parte, né, o versículo 1, para vermos quem foi que enviou essa carta, quem é o autor dessa carta. É claro que nós sabemos que foi o Senhor Jesus, mas como é que ele se apresenta aos filadelfienses nessa carta? Vamos ver. Apocalipse 3, verso 7. Vou pegar o texto aqui mesmo que eu já tenho no computador. Os irmãos podem acompanhar aí. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Nós vemos aqui 3 características do Senhor. Como eu já mencionei, ele se apresenta de uma forma, e aqui foram três características. A primeira delas, que ele é santo. E o que quer dizer isso? O que isso significa nesse contexto? Ele é santo, ele é todo separado do mal, do pecado, ele é puro e perfeito. O Senhor Jesus está afirmando com isso que ele é o próprio Deus, visto que esse termo santo era utilizado somente ao Deus, aquele Deus do Velho Testamento que aqueles judeus já conheciam. E o Senhor Jesus, ele afirma de si mesmo que ele é o santo, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Esse atributo ele era devido somente a Deus, e Jesus o toma para si, mostrando que ele era um só com o Pai. E ele reforça isso dizendo que ele também é o verdadeiro. Ou seja, ele não era como aqueles outros deuses falsos que eram adorados ali naquela cidade. Não, ele era a verdade, certo? Ele era um Deus verdadeiro. E por fim, ele afirma que tem a chave de Davi, né? Essa passagem ela faz referência ao Velho Testamento, ao texto lá de Isaías capítulo 22, a gente não precisa ir lá, é um pouco extenso, mas depois se os irmãos quiserem anotar para ver lá, acho que é a partir do verso 25, se for, verso 15 se não me engano, em que
Deus ele retira naquela situação a posição de mordomia das mãos de Sebna. Sebna era o mordomo, era aquele que comandava as coisas lá no templo, né, no palácio do rei, e ele passa às mãos de Eliaquim. E Eliaquim então passa a ter autoridade, mordomia na casa do rei. E o que isso significava? Que ele tinha poder, autoridade para permitir ou negar a entrada de qualquer pessoa aos aposentos do rei. Para ter acesso ao rei, precisava passar por Eliaquim. A Sebna foi infiel e Deus o retirou e passou para Eliaquim. E o que isso tem a ver com Jesus? Com isso ele está dizendo que ele tem autoridade. A chave aqui é um sinal de autoridade, de poder, de soberania. Jesus ele está dizendo que ele tem poder para permitir ou negar o acesso a qualquer um ao seu reino, ao reino que virá. Ele é soberano e ele é dono para administrar e para governar, pois ele tem a chave de Davi. E ele tem tanta autoridade que o que ele abrir, é referido aqui no texto, ninguém poderá fechar, e o que ele fechar, ninguém poderá abrir. Ele, o Senhor Jesus, é o que tem a palavra final em todas as coisas. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e ele pôs esta porta aberta diante da igreja em Filadélfia. Mas o que seria então esta porta que é referido lá no texto, que o Senhor Jesus disse que tinha posto uma porta aberta diante lá dos filadelfienses? Nós vemos nas Escrituras 3 tipos de portas sendo utilizadas como figura, como ilustração na palavra de Deus. O primeiro tipo de porta é o que nós chamamos de a porta da intimidade com Cristo. Nós vemos isso, nós já vimos isso lá naquele texto de Laodiceia, certo? Em que o Senhor Jesus ele estava batendo a porta. Aquela igreja havia deixado o Senhor Jesus de fora e ele disse que estava lá. Eis que estou à porta e bato. E o que diz lá? Que se a pessoa abrisse, ele entraria e cearia, né? E teria comunhão com ele, ou seja, uma porta de comunhão. É incrível como, mesmo sendo uma igreja, né, servo do Senhor, mas eles podem deixar o Senhor Jesus de fora. Então essa porta que é referida aqui é uma porta de comunhão, de intimidade com Deus. A porta que nós precisamos abrir na nossa vida para que o Senhor Jesus seja realmente íntimo, seja dono da nossa vida, não simplesmente um salvador, mas seja a autoridade máxima em nossa vida. O segundo tipo de porta que é mencionado é a porta da salvação. Nós vemos muitas referências sobre isso, citando aqui João 10:9, onde Jesus diz que ele é a porta. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. É o que diz lá o texto de João 10:9. Infelizmente a gente percebe muita gente tentando entrar por outras portas, tentando entrar no céu por outras portas. Alguns buscam a porta das obras, né, cumprimento de leis, mandamento tal e tal, achando que estão entrando na porta certa. Outros tentam pela porta da caridade, acreditando que se oferecerem tal coisa, se ajudarem tal pessoa, assim estão tendo acesso à porta da salvação. Outros até colocam a sua fé, a sua esperança nos santos que serviram a Deus e foram ao céu, e acham que hoje eles têm algum poder para também levá-los ao céu, né? Então buscam acesso por portas erradas, mas o Senhor Jesus disse que Ele é a porta, e Ele é a única porta que conduz ao céu. Então essa é a porta de salvação. E o terceiro tipo de porta mencionado na Bíblia é justamente o que o texto aqui está colocando, que é a porta da oportunidade. Um texto exemplo que exemplifica esse tipo de porta, nós encontramos em Colossenses 4:3. Abram suas Bíblias lá nesse texto de Colossenses 4:3. Pegaram para mim, por favor. Colossenses 4, verso 3. Diz assim:
suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Obrigado. Então, esse tipo de porta é mencionado muitas vezes nas Escrituras, e ela se refere à maneira como Deus ele nos convida a fazer a sua obra, pregando o Evangelho da salvação. Seria a porta missionária, digamos assim, a porta da pregação do Evangelho, e é a que é referida aqui nesse texto de Apocalipse que nós lemos. Essa era a porta que os filadelfienses tinham diante deles. Eles tinham um vasto campo missionário, da mesma forma que aquela cidade inicialmente tinha sido uma cidade missionária para espalhar a cultura grega. Agora eles tinham a oportunidade de espalhar a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, também naquela cidade e nas regiões, né? na região vizinha, nas cidades vizinhas àquela cidade. Eles podiam falar tanto a judeus como a gregos que existiam naquele lugar. E aí eu faço um questionamento à igreja: amados, será que Deus tem aberto portas também à igreja bíblica de Morada Nova? Essa porta de pregação do Evangelho? Será que nós temos essa porta aberta aqui? Será que nós temos observado isso? E será que temos cumprido também com o mandamento que é a todos nós cristãos, de pregar o Evangelho a toda criatura, de pregar o Evangelho aqui nesse bairro, no bairro onde moramos, a nossa família, a nossa vizinhança, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos? Será que temos aproveitado as portas que o Senhor Jesus abre à pregação do Evangelho? Eu temo que, assim como eu, muitos de nós estariam levantando as mãos agora, dizendo que eu tenho sido falho com relação a isso. Não tenho aproveitado as oportunidades. Infelizmente, eu tenho sido falho com isso, e eu creio que não sou o único aqui, pelo relato que já tenho ouvido dos irmãos. Conta-se que existia numa igreja um jovem que orava constantemente a Deus, pedindo para que Deus abrisse portas, para que Deus desse a oportunidade dele pregar o Evangelho. E certo dia ele estava no ônibus, um ônibus relativamente vazio, com muitas cadeiras disponíveis, e entrou ali um homem muito forte, alto, musculoso, e com todas as opções de cadeiras vazias que ele tinha, sentou justamente ao lado daquele jovem que estava orando a Deus por oportunidade. Então ele pensou: será que essa é uma boa oportunidade para falar de Cristo para esse homem? Será que é uma boa oportunidade? Mas será que eu não vou chateá-lo? Eita, um homem com um braço desse daí, se ele ficar zangado comigo, me dá uma mãozada, eu vou bater no hospital. Então ficou receoso e ficou por ali. Já estava próximo de chegar na parada dele. Então aquele homem forte começou a chorar, se desabou em lágrimas, dizendo que ele estava vivendo uma vida miserável, que ele sabia que tinha muitos pecados, e se ele continuasse daquele jeito, ele acreditava que não teria um bom futuro após a morte. Mas ele dizia: eu não sei o que fazer, eu não sei como me livrar desse pecado, como mudar de vida, como ter a salvação, eu não sei o que fazer. Se eu encontrasse alguém para me ajudar. Com isso, ouvindo essas palavras, aquele jovem fechou os seus olhos e orou a Deus: Senhor, será que essa é uma boa oportunidade para pregar? Será que esse é um bom momento de falar de Cristo para esse homem, Senhor? Se for, Senhor, se essa for uma porta que o Senhor está abrindo para mim, me dê um sinal, Senhor. Me mostre claramente que é para eu falar do Evangelho para esse homem. Acho que vocês perceberam, né? O problema aqui, a moral da história. A oportunidade estava ali para ele desde o início. O homem estava praticamente suplicando, depois ele estava suplicando que alguém falasse para ele no caminho da salvação. E mesmo assim aquele homem ainda estava orando a Deus, pedindo que Deus abrisse uma porta, abrisse uma oportunidade, que desse um sinal a ele. Eu sei que a história é bem exagerada, é claro, né? Mas é para ilustrar como muitas vezes nós pedimos a Deus por oportunidade de pregação do Evangelho, mas realmente nós não aproveitamos tudo o que temos. Falamos uma vez ou outra, mas certamente, eu acredito que isso não é só comigo,
vez ou outra nós nos acovardamos ou nós deixamos passar oportunidades preciosas de pregar o Evangelho. Mais uma pergunta: por que será que Deus colocou essa porta aberta justamente a Filadélfia, justamente nessa igreja? A resposta é porque ali existia exatamente o tipo de cristão que Deus gosta de usar, que Deus pode usar. O material humano ideal para Deus trabalhar. E o que tinha de especial naquela igreja, naqueles irmãos? Será que eles eram muito intelectuais? Será que eles tinham uma boa oratória? Será que eles eram muito influentes financeiramente? Tinham muito acesso? Será que era isso? Não, o texto não menciona nada disso. Na verdade, é bem possível que existiam pessoas lá, algumas pessoas com algumas dessas características que eu falei. Mas, na verdade, o texto não destaca nada disso, não menciona nada disso. O Senhor Jesus, ele não precisa disso para utilizar qualquer um de nós. Ele não precisa que você seja um grande orador, não precisa que você seja um grande intelectual, que você tenha grande influência na sociedade. Ele não precisa disso para te usar. Ele usa você por outras coisas. Nós vemos aqui, o texto não fala sobre isso, né? E nós temos, na verdade, dizendo no texto que aquela igreja era uma igreja fraca, era uma igreja simples. Acreditamos que era uma igreja de pessoas comuns, como eu e você. Não eram pessoas, digamos, de grande destaque na sociedade, porém Deus estava usando e havia colocado aquela porta aberta justamente àquela igreja. Era a igreja constituída de pessoas simples, comuns como nós, mas humildes, pessoas que reconheciam o senhorio do Senhor Jesus na sua vida, ou seja, eram pessoas devotas a Cristo verdadeiramente. Em 1 Coríntios, Paulo já havia relatado que Deus trabalha dessa forma, e nós temos outros exemplos nas Escrituras também, mas vamos ler 1 Coríntios 1, 26 a 29. Os irmãos podem ir para lá no seu texto aí, eu vou ler aqui mesmo na tela. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29, diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mais um texto que mostra essa ideia que eu falei. Deus, ele não precisa de pessoas com grande capacidade. Na verdade, ele utiliza pessoas simples, desde que sejam fiéis, que estejam realmente dispostas. Em Laodiceia, nós vemos justamente o que é descrito nesse verso 29 aqui no final do texto, né? Pessoas orgulhosas, pessoas se vangloriando, achando que eles eram isso, que eles tinham aquilo, e o Senhor Jesus vai lá e mostra que eles não eram nada daquilo, né? Que quando eles pensavam que eles tinham alguma coisa, não, vocês não têm nada. Ele realmente mostrou: olha, vocês, sem mim, vocês não são nada, vocês não têm nada. Deus vai e coloca-os no seu lugar. Deus não vai permitir, amados, que ninguém roube a sua glória. O homem orgulhoso, ele esquece que tudo que tem e faz vem de Deus, é pela graça de Deus, e Deus usa pessoas humildes, que se colocam debaixo do seu senhorio e dependem dele em tudo. Nós pregamos o Evangelho, nós podemos falar da maneira mais eloquente, mais clara o possível, mas se o Espírito Santo não estiver agindo ali, certamente não é a nossa capacidade que vai convencer ninguém do pecado. É somente Deus, é a ação do Espírito Santo. Pode ser o melhor orador, com as palavras mais bonitas,
mas não vai surtir efeito nenhum sem nada. Outra característica do cristão que Deus usa é aquele que é fiel ao Senhor e que guarda a sua palavra, como foi mencionado no texto. Como o salmista diz também, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele usa quem tem convicção sobre aquele em que eles estão crendo, que não nega o nome de Cristo, mesmo que isso vale custar coisas, vale custar sofrimento ou qualquer coisa que seja. Sim, irmãos, são pessoas assim que Jesus utiliza para a sua obra. Será que a IBNN, a Igreja Bíblica de Morada Nova, está pronta a ser usada por Cristo? Será que nós temos essas características que aqueles cristãos lá em Esmirna apresentaram? Nós continuamos no texto aqui e vemos também que o Senhor Jesus não apresenta somente esses elogios, ele vai apresentar também o conforto. Caminhando nesta carta, nós vemos que o Senhor Jesus conforta aquela igreja através de 4 promessas. E que promessas são essas? A primeira está no verso 9, nós temos aqui, ele promete ao Senhor Jesus que irá humilhar os seus inimigos. Verso 9: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Vejam que é Deus fazendo isso. No verso 9 nós lemos as palavras duras do Senhor Jesus, que dirige a essas pessoas que se opunham aos cristãos naquela cidade. O texto diz que eles se declaravam judeus, mas eles não eram. E como assim? Será que aquelas pessoas eles estavam alegando falsamente descendência a Abraão? Eles diziam que eram judeus, mas na verdade não eram? Será que era isso? Não. Na verdade, tudo indica que eles eram realmente da descendência de Abraão. Eles tinham sangue israelita. Mas o que Jesus apresenta aqui é o mesmo que o apóstolo Paulo já havia dito em Romanos, capítulo 2, versos 28 a 29. Depois os irmãos podem ver lá. Lá, Paulo, ele afirma que judeu não é somente algo exterior, ou seja, o que vem da descendência. Ser judeu não era somente ter o sangue de judeu, o sangue de Abraão, de Israel, mas era algo interior, ou seja, era a prática, era o modo de viver que realmente iria identificá-los como judeus. Ele até ressalta em versos anteriores, esse texto de Romanos que eu citei, que incircuncisos que observam a lei iriam julgá-los por não cumprirem a lei. Não é que eles eram judeus, tinham a lei, aprenderam sobre isso e não cumpriam a lei, eles que deveriam fazer isso. Jesus então afirma que aquelas pessoas que se diziam judeus, na verdade, eles eram sinagoga de Satanás. Palavras fortes, mas verdadeiras do Senhor Jesus. Eles eram sinagogas de Satanás porque, na verdade, mesmo sendo judeus na carne, onde deveriam estar servindo a Deus, eles estavam, na verdade, servindo a Satanás, por não reconhecerem o Senhor Jesus como Messias. Não importava se eles eram realmente da descendência de Abraão, porque Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei e os profetas, e ele veio para os seus, como temos lá em João, mas os seus não receberam. Então, aqueles judeus estavam negando o Senhor. E assim como aqueles judeus não receberam a Jesus, infelizmente muitos hoje ainda rejeitam. Judeus, muitos já se converteram ao Senhor Jesus, outros ainda se mantêm naquelas velhas tradições judaicas, esperando por um Messias, e também outros que não são judeus ainda se mantêm rebeldes ao Senhor. Alguns até dizem ainda que, mas eu creio em Cristo, mas na verdade quando a gente vai verificar a fundo, é apenas uma crença vaga, é a crença apenas de que ele veio ao mundo, morreu e pronto, mas isso não causa efeito nenhum na vida, não causa transformação nenhuma na vida. A segunda promessa é que ele iria livrá-los da grande tribulação. Verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: eu sei que vocês estão tendo um tempo muito ruim, muito difícil aí onde vocês estão. São perseguidos, né, por pessoas que estão ao seu redor. Contudo, vou dizer, as coisas vão ficar ainda pior. Vai haver uma perseguição no nível muito maior que essa, mas eu vou livrá-los. Não se preocupem, porque eu vou guardá-los dessa situação. O versículo 10 é uma referência ao período da grande tribulação que assolará toda a terra, um período de 7 anos que é descrito no livro de Apocalipse. A partir do capítulo 4 em diante nós temos muito sobre isso. Aqui, sobre esse tema, os cristãos geralmente se dividem em 3 grupos, né? Os que acreditam que o Senhor Jesus voltará para resgatar a sua igreja, né? O arrebatamento no fim da tribulação. Então a igreja, né? Os cristãos passariam por esses 7 anos, tendo livramento do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus viria buscá-los no final. Outro grupo acredita que essa vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja será no meio, né? Justamente nos 3 anos e meio, período onde vai começar a parte pior, a parte realmente de perseguição. E o terceiro grupo, no qual nós nos encaixamos aqui, acreditamos que o Senhor Jesus virá no início, vai livrar a igreja completamente. Existem várias bases para isso, mas não vou me estender sobre isso de fato. Apenas citando aqui o próprio texto que já menciona aqui, né, o verso, ele diz assim: guardarei ao invés de falar guardarei ou durante esse período. Isso já dá uma ideia de que o Senhor vai tirar desse período e não vai tirar nesse período, ou melhor, vai guardar nesse período, vai guardar do período. Mas de toda forma, isso não é uma questão principal para a gente se deter, né? Porque de fato não é uma questão que envolve salvação, então não vou me ater nesses detalhes. O mais importante nós entendemos aqui é a promessa do Senhor Jesus de que Ele vai livrar a igreja, de que Ele vai proteger, vai guardar os seus, seja no início, seja no meio, ou seja lá no final. A igreja está segura, podemos nos regozijar, nos animar com essa promessa que também pertence a nós. A terceira promessa é que Ele iria fortalecê-los, vai fortalecer a igreja. Seguindo para o verso 12, agora: ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Lembram que eu disse que por vezes aquela cidade havia sido assolada por terremotos, por tremores de terra? Pois bem, quando haviam esses terremotos, né, esses eventos, nessas construções, geralmente o que ficava, se mantinha sempre de pé, eram as colunas. Inclusive, até hoje, né, é possível verificar muitas dessas colunas. Você pode visitar esses locais em muitas daquelas cidades antigas em que todas as construções foram destruídas, mas se mantém o quê? Aquelas colunas, porque eram feitas realmente para sustentarem, eram coisas firmes, e para eles essas colunas eram sinônimo de força e de perseverança. E Jesus, ele prometeu que eles seriam colunas do santuário de Deus. Não era pouca coisa não. E nunca mais eles precisariam sair dali. Eles nunca mais precisariam temer os terremotos ou qualquer outra coisa, pois eles estariam habitando para sempre ao lado do Senhor Jesus. Eles estariam fortalecidos pelo Senhor Jesus. Então, para pessoas que viviam atemorizadas por causa daqueles terremotos, então ouvirem palavras do Senhor Jesus nesse sentido era realmente animador. A quarta, que é o último ponto aqui, ele gravaria nomes especiais nele. Finalmente, a quarta promessa, também no verso 12, deixa eu pegar aqui. Ok?
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Tudo isso que foi referido aqui é uma indicação de posse eterna. Eles seriam para sempre do Senhor Deus, habitariam para sempre na Nova Jerusalém. Eles tinham escrito o nome dessa nova cidade, da Nova Jerusalém, neles, e eles também serviriam para sempre ao Senhor Jesus. Por pelo menos 2 vezes tentaram mudar o nome daquela cidade e não deu certo. Mas o Senhor Jesus prometeu que no final ele mudaria o nome deles. Nós temos isso, na verdade, lá em outra carta, não é? Mas entendemos que se aplicam, essas promessas não se aplicam especificamente a uma igreja, tanto que tomamos muitas dessas coisas para nós hoje na igreja contemporânea, e prometeu também que escreveria esses novos nomes neles. Isso é uma indicação de posse, era como se fosse um carimbo naqueles cristãos. Vocês são meus para sempre, né? Nome de Deus, de Jerusalém, a cidade onde eles iriam habitar para sempre, e do Senhor Jesus, a quem eles iriam servir eternamente. Essas promessas grandiosas certamente encorajaram aqueles cristãos e devem também nos encorajar hoje. São aplicáveis a nós se guardarmos a palavra do Senhor Jesus como eles guardaram, se formos fiéis como eles foram. Concluindo, já e fazendo algumas aplicações aqui para nós, Igreja Bíblica de Morada Nova, a igreja em Filadélfia, ela certamente não era perfeita, né? Não cremos nessa ideia de uma igreja aqui perfeita, sem defeito nenhum, sem problema nenhum, mas acreditamos que de forma unânime aquela igreja caminhava, né, servindo ao Senhor com fidelidade. O Senhor Jesus, ele não encontrava pontos tão relevantes, pecados tão sérios a ponto de mencionar aqui e desqualificar essa igreja como encontrou em outras. Certamente existiam alguns probleminhas naquela igreja, como existem em todos. Certamente nós aqui apresentamos problemas. A questão é, será que o Senhor Jesus olharia para nós, Igreja Bíblica de Morada Nova, e faria também elogios como fez a Filadélfia, e não apontaria o dedo para nós, indicando problemas como apontou em outras igrejas? É um questionamento que nós temos que fazer com frequência. Da mesma forma, Deus pode olhar para cada um de nós, da mesma forma que Ele olhou para aquela igreja, Ele pode olhar também para cada um de nós e dizer assim: eis aí um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, como Ele disse a Jó. Não é impossível, irmãos, não é impossível que Deus olhe para nós e veja pessoas íntegras, retas. Tá? Isso é um alvo, é um objetivo que nós devemos estar sempre buscando, sermos tidos assim, sermos vistos dessa forma por Deus. Nós não podemos nos conformar simplesmente com a salvação e vivermos de maneira alheia, achando que já está bom, está suficiente. É impossível conseguir a perfeição nesse mundo, então vou ficar do jeito que está. Não, realmente, eu creio que é impossível atingir a perfeição aqui. Mas creio também que é possível chegarmos no nível como Jó chegou, de Deus olhar para cada um de nós e de Deus olhar para a Igreja Bíblica de Morada Nova de uma forma geral e dizer que eles são fiéis a mim. Eu não tenho grandes coisas para destacar, eu não tenho o que pegar na mão do Júnior ou de qualquer um aqui e dizer: você tem esses pecados e isso te desqualifica a qualquer coisa. Não importa, outro ponto, se somos fracos aos olhos do mundo. Não importa se somos um grupo pequeno. Nós aqui realmente somos uma igreja pequena. Não importa se nós não temos muitos recursos. Nós podemos cumprir os propósitos que Cristo tem para essa igreja, se assim nós
formos fiéis, porque é Jesus quem dá a força, não é nossa, não somos nós que realizamos, é Jesus que realiza através de nós, é Ele quem supre, é o Senhor Jesus que faz a obra, nós apenas servimos a Ele como um canal. Se formos fiéis, humildes e nos dispusermos, Ele pode também fazer grandes coisas por nosso intermédio. Sejamos confortados e fortalecidos também com as promessas do Senhor Jesus, as mesmas promessas que Ele entregou a essa igreja, pois Ele é fiel e cumpre com as suas promessas. No final, todos vão ver que nós servimos ao Deus verdadeiro, ao Filho amado. Até aquelas pessoas que zombam dos crentes, zombam dos cristãos, um dia eles vão ver realmente aquelas pessoas estavam certas, estavam servindo a Deus de verdade. Amém? Pois bem, essa é a mensagem que trouxe para os irmãos hoje. Gostaria de orar agora, pedir a direção do nosso Deus, que Ele possa nos conduzir, refletindo nas promessas, nas palavras que Ele deixou, não só nessa carta a Filadélfia, mas em todas as outras que estudamos ao longo desse tempo. Acho que foi desde outubro do ano passado que comecei a primeira. Vamos orar. Deus Pai santo e maravilhoso, Senhor, Pai, nós sabemos, Senhor, que nós não somos perfeitos, nós sabemos que temos defeitos, temos falhas ainda, mas pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine, o Teu Espírito Santo nos guie, ó Pai, nos mostre o nosso defeito e nos auxilie na mudança de vida, para que todos nós, ó Pai, como igreja, possamos ser achados fiéis pelo Senhor, possamos, ó Pai, cumprir tudo que o Senhor tem deixado para nós, cumprir, Senhor, o mandamento de pregar o Evangelho a quem está ao nosso redor. Senhor, ajuda cada um de nós, tanto individualmente como coletivamente, que nós possamos vencer cada batalha na vida, que nós possamos nos apoiar, nos animar nessas promessas que o Senhor deixou, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um dos irmãos, tanto os que estão aqui como os que não puderam vir. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Amém.